capítulo 21, versículo 11 e 12, está escrito assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Amém? Essa passagem do Evangelho de João é o último capítulo do livro de João. Nós vamos encontrar Jesus encontrando os discípulos na praia. Nós vamos encontrar os apóstolos após a ressurreição de Jesus, depois que, na realidade, aqui Jesus já havia ressuscitado, ele já havia morrido, ressuscitado, e os discípulos foram pescar. Era a profissão antiga desses homens, eles pescaram a vida toda, e no começo desse capítulo vai mostrar que 7 deles estavam pescando. Lá no início, no versículo 1 e 2, ele fala assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Quem que estava lá? Versículo 2: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Então nós vamos ver que 7 discípulos eles se reuniram. Lá no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Simão Pedro simplesmente: bem, acabou, Jesus morreu, nós enterramos ao Senhor, não tenho o que fazer, eu vou voltar para a minha profissão, eu vou pescar. Ele não convida ninguém, ele fala: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Então nós vemos 7 homens que andaram com Jesus, 7 dos seus discípulos, 7 pessoas que acostumaram a caminhar com o Senhor, ver os milagres, ver aquelas coisas. Agora eles falam: vamos pescar? Vamos pescar. E a Bíblia diz que foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Isso já aconteceu uma outra vez. É a segunda vez que nós vemos a Bíblia narrando um momento em que os discípulos eles vão pescar e não apanham nada. E aí no versículo 5, e já sendo de manhã, então passou uma noite toda, pescaria, não sei se você sabe, é cansativo. Principalmente ficar arrastando, puxando rede. É a pesca de tarrafa que fala, não é assim? Hoje em dia é chamado de tarrafa. Pescar com vara é tranquilo, você fica lá relaxando, pensando na vida, esperando o peixe fisgar, né? Então não cansa. Pelo contrário, relaxa, descansa. Mas a pescaria com tarrafa, com rede, não é fácil. São 2 barcos, vai cada um segurando de um lado, a rede é pesada, tem o arrasto da água à medida que o barco vai indo. Se você já fez, eu já fiz. Então eu posso dizer, não é fácil. Por menor que seja a rede, é um pouco pesado, na hora de puxar para dentro do barco não é fácil, mas isso, eles não ficaram 1 hora, 2, a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda, e naquela noite nada apanharam. Nós vemos 7 homens, que a profissão deles era pescar, eles tentaram a noite toda e não aconteceu nada. Versículo 4, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Aí tem um detalhe: mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eles não conheceram. Aí muitos perguntam: mas como assim? Como que Jesus andou com eles 3 anos e eles não conhecem a Jesus? Vocês vão ver que a partir da ressurreição de Jesus, para todas as pessoas que ele aparece, num primeiro momento as pessoas não reconhecem. Não reconhecem, por mais íntimos que fossem. Por quê? Porque nós vemos que na ressurreição acontece algo que torna o novo corpo que Cristo aparece para as pessoas diferente do antigo. A aparência dele, nós falamos que na ressurreição, a Bíblia diz, Paulo diz para nós, em uma de suas cartas, que na ressurreição nós receberemos um corpo glorificado. E um corpo glorificado, o que significa isso? É um corpo diferenciado, é um corpo que não é mais igual ao nosso corpo físico atual. Ele fala: semeia aquilo que é natural para colher aquilo que não é natural, aquilo que é celestial. Então o corpo de Jesus já era o corpo no formato que eu e você teremos na ressurreição, e provavelmente diferente do que nós somos hoje, mas não irreconhecíveis
a médio ou longo prazo. Porque Jesus, ele aparece lá para Maria, assim que ele ressuscita, e Maria pensa que ele é uma pessoa que cuidava ali do túmulo. E ela fala: onde o Senhor escondeu o corpo do meu Senhor? E aí ele, conversando com ela, uma forma como ele pronuncia o nome dela, ela vem e reconhece que é Jesus. Mas num primeiro momento, visualmente, não. Depois nós vemos Jesus indo no caminho de Emaús com alguns discípulos. Ele foi conversando com aqueles homens. Ele se aproxima deles, faz algumas perguntas, e aqueles homens, sem saberem, eles caminharam o dia inteiro com Jesus, conversando. E eles não reconheceram. Não é que havia algo que fazia com que as pessoas não o reconhecessem. Não, ele simplesmente estava numa maneira diferente de quem ele era na realidade. E aí quando ele chega lá em Emaús, ele fala: agora eu vou embora, eu vou seguir viagem. Ele fala: não, fica conosco. A conversa estava tão agradável, era uma conversa tão espiritual, que eles quiseram que Jesus entrasse com eles. E aí Jesus entra. E aí ali naquele momento, quando eles vão jantar, quando eles vão cear ali, a forma como Jesus agradece a Deus, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Quer dizer, eles reconhecem. Eles falam: é Jesus. Aí depois, a hora que eles reconhecem, Jesus desaparece na frente deles. E eles falam: poxa, você viu, nosso coração, tinha algo no nosso coração mostrando que era o Mestre. Algo queimava dentro de nós. Mas eles não reconhecem a Jesus. Tanto que quando Jesus aparece também ressurreto, lá dentro do cenáculo, com aqueles discípulos lá dentro, ele está lá conversando, ele fala: sou eu. E Tomé fala: eu só acredito vendo. O que ele queria ver mais? Você nunca parou para pensar? Ele está diante de Jesus. É que aquele Jesus ressurreto, a aparência dele era diferente daquele que eles conheciam. Aquele que veio como homem mortal. Não, esse daqui já é o Jesus glorificado, corpo imortal. E aí ele fala: então vem cá, ó. Ele mostra as feridas nas suas mãos, as feridas, de uma forma ou de outra, mesmo na ressurreição de Cristo, elas ficaram lá. Talvez elas vão ficar para sempre, por toda a eternidade. Essas feridas são preciosas. E aí ele mostra para Tomé, e Tomé toca nas suas feridas. A hora que toca, ele falou: oh, meu Senhor, meu Deus. E ainda Jesus fala: tá vendo? Você teve que ver para crer, né? Mais bem-aventurados são os irmãos lá no futuro, que vão crer sem ver. Mas é interessante nós notarmos que aqui Jesus também, ele se apresenta na praia e ninguém reconhece. Eles estão lá preocupados com a pescaria que não deu certo. E aí no versículo 5 Jesus disse-lhe pois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Imagina se chegar para 7 pescadores que pescaram a noite inteira e falar: tem alguma coisa aí para eu comer? Eles falam: não tem. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Pescaram a noite inteira do jeito deles, não deu certo. Jesus mandou jogar do outro lado do barco, jogou como se fosse uma fórmula nova. Eles jogaram e pescaram muitos peixes. Já não podiam tirar a rede. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, é o autor desse livro, disse a Pedro: é o Senhor. Ele falou para Pedro: é o Senhor. A hora que ele viu esse milagre, ele reconheceu, ele foi o primeiro a ver. Nós vamos ver na Bíblia que João, ele sempre é aquele mais intuitivo, é ele que descobre as coisas. E ele não toma a iniciativa, quem é mais atirado é Pedro. Então ele vai para Pedro, que sabe que vai tomar uma atitude, ele fala: é Jesus. Ele não fala nada para os outros, ele conta para Pedro. Então aquele discípulo disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Ele estava ali pescando sem roupa, né? Eu acho que era meio comum alguns deles ficar lá suado, cansado, e aí enfim ele se enrolou na túnica e pulou para o mar. Talvez ele lembrou daquilo que havia acontecido um pouco antes desse episódio, que ele havia negado ao Senhor, e ele sabia que a hora que eles reconheceram que era Jesus, eles iam com um barco para a beirada lá, iam abraçar, e ele foi para dentro da água, se lançou no mar. Nós não sabemos qual foi a intenção dele de pular na água, mas provavelmente para retardar o encontro, para dar tempo dos outros se encontrarem com Jesus e talvez ele chegar lá por último. Versículo 8: e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 100 metros, levando a rede cheia de peixes.
Logo que desceram para a terra, presta bastante atenção nesse versículo. Viram ali o quê? O que eles viram? Em primeiro lugar, o que está escrito aí? Brasas. Eles viram brasas. E um peixe posto em cima. E pão. Em primeiro lugar, de onde que veio essa brasa? Hoje é fácil. Hoje você vai para a praia, você leva lá um isqueiro no bolso da bermuda, leva ali um papel e põe fogo, né? De onde veio esse fogo, queridos? Jesus estava andando com uma tocha? Será que ele estava andando com fogo? Não. E outra, de onde veio esse peixe? De onde veio o pão? Sobrenatural. Jesus ali na hora criou fogo, surgiu um peixe e surgiu o pão. Para ele isso é tranquilo, queridos. Tranquilo? Sem problema. Né? Você acha que para Jesus tem alguma coisa difícil? Fazer fogo, um peixe, um pão? Tranquilo, tranquilo. Mas ele chegou para eles e perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Então, provavelmente ele estava com a mão abanando. Eles falaram: não tem. Então vai lá, volta lá e pesca alguma coisa, joga a rede do outro lado. E ele ficou ali na areia. Quando eles chegaram, obviamente eles já sabem que é Jesus. Já sabem. Nós vamos ver que eles já sabem. A hora que João falou para Pedro e Pedro pulou na água, João saiu falando para os outros. E agora eles estão indo para a praia e chega lá Jesus com fogo, com peixe e com pão. Versículo 10. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Traz lá os peixes que vocês apanharam. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Quando a Bíblia mostra o número para nós, a maioria das vezes é simplesmente um número, para ficar a veracidade do fato. 153 grandes peixes eles pegaram. Não eram peixes pequenos, eram grandes. E isso, para aquele tipo de pescaria, era um resultado que valia quase que por uma semana. Era algo muito grande o que eles tinham feito ali. Jesus manda trazer os peixes agora, traz agora. Talvez só para ser contado e ser registrado nas Escrituras. Porque senão eles iam esquecer o peixe lá, o barco lá. E dali em diante nós vamos ver que eles vão voltar à vida espiritual com Jesus. Jesus entrou na história aqui só para lembrar para eles que tem algo mais importante do que pescar. E aí Jesus quer deixar registrado 153 grandes peixes. E aí chega na parte que nós lemos. A rede, sendo tantos, não se rompeu a rede. Outra coisa sobrenatural. Se a Bíblia está dizendo que não se rompeu a rede sendo tantos, significa o seguinte: que se fosse um caso natural, se fosse um outro dia com 153 peixes, a rede havia rompido. E Jesus ele está na história. Jesus está na história e a rede não se rompe, aparece fogo do nada, tem peixe já pronto, tem pão pronto. Por quê? Porque Jesus está na história. Jesus entra na história, eu tento pescar a noite inteira, e aí Jesus fala: não, faz de outro jeito. Você muda a estratégia e dá certo. Porque Jesus está na história. Muitas vezes Jesus tem que entrar na nossa história para mostrar que as coisas de Deus são reais, que o que Deus quer fazer na nossa vida é real, que se você tentar da sua forma, talvez eu e você nós não vamos conseguir. E Jesus está falando: muda a estratégia. Se fosse antigamente eu podia falar: vira o disco, né? Hoje falar vira o disco, muita gente nem sabe do que está falando, né? A pessoa está acostumada a colocar o CD, e quando usa CD já está ficando coisa do passado também, né? Pessoa, né, CD mesmo, o que é, né? Já daqui a pouco não lembra mais o que é o CD. Mas vira o disco, querido. Ele falou: joga do outro lado, faz diferente, muda o ângulo e eu vou te abençoar. E Jesus abençoa esses homens. Mas, quando termina aqui que não se rompeu a rede, no versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde, comei. E esse é o núcleo do que eu queria falar com vocês hoje. Preocupação toda de Jesus, de tudo que ele fez aqui: vamos comer. Vamos comer. Comida. O problema aqui é comida. Todo ele. O problema aqui de Jesus. Ele quer reunir esses homens para que eles venham a comer juntos com ele. Mais uma vez. Coisas que ele fez inúmeras vezes com esses homens. Agora ele quer fazer mais uma vez.
Que lugar que é esse que eles estão? Eles estão ele começa aqui no versículo 1, dizendo que eles estão junto ao mar de Tiberíades, ou mais conhecido como Mar da Galileia, ou Lago de Quenerê, que era um lugar lá da região muito frequentado. Ali tinha pesca, ali muitas histórias, foi ali que Jesus, por exemplo, andou sobre o mar, ele acalmou as águas, foi tudo ali naquele lugar. Esse mar foi cenário de várias vezes Jesus com seus discípulos. Eles voltaram para aquele lugar crendo que a vida espiritual deles havia terminado no momento em que Jesus morreu. E Jesus aparece para eles para interceder nessa situação, para trazê-los de volta aos propósitos que Deus tinha. Mas antes desse propósito, é muito interessante. Jesus diz: vinde, comei. Vinde, venham, comam. Ele não pede para eles prepararem os peixes deles. Não, os peixes deles era só para trazer. Mas já está pronto, vem comer, eu preparei. Jesus havia preparado um café da manhã ali para eles. Um café da manhã. Eles estavam cansados, as coisas não tinham dado muito certo. Apesar dessa última parte da pescaria ter sido uma bênção, Jesus, ele quer sentar com esses homens, ele quer estar junto. Essa palavra vinde, comei, o significado espiritual dela é assim: participa comigo aqui da minha refeição, senta comigo na minha mesa. É a mesma coisa, coma a mesma comida comigo. Participe, passa um tempo comigo. Era o que Jesus queria com aqueles discípulos. Agora não é hora de pregar o evangelho, agora não é hora mais de pescar peixe, agora é hora de nós sentarmos um pouco, é hora de nós comermos, de nós participarmos, conversarmos, rirmos. A Bíblia diz que João, na última ceia, ele reclinava a sua cabeça, recostado no peito de Jesus. Tamanho era o carinho, o amor que ele tinha por Jesus. A Bíblia diz que ele era, ele mesmo diz que ele era o discípulo ao qual Jesus amava. Amava quer dizer, tinha um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próximo. Eles eram muito mais amigos do que Jesus era com os outros. Isso obviamente não era culpa de Jesus, é natural. Isso era natural. Se João se aproximasse mais de Jesus do que os outros, ele ia receber mais atenção, ele ia receber mais carinho dele, ele ia estar mais íntimo de Jesus. Então nós vemos que esse momento de vinde, comei, esse momento de sentarmos à mesa, é um momento de união, é um momento de fortalecimento da amizade, do companheirismo. Conversar, rir junto, trocar experiências, contar informações. Talvez eles tenham ficado ali 2, 3 horas, comendo peixe, pão, conversando, relembrando coisas. Jesus ensinou algumas coisas para eles. Ali eles passaram um tempo agradável, um tempo maravilhoso junto. Talvez muitos discípulos ali deveriam até estar pensando: eu acho que nós estamos sonhando, porque eu vi o mestre ser morto, eu vi ele ser sepultado. Será que isso é um sonho? Será que daqui a pouco eu vou acordar? E ali no momento talvez ver o mestre de novo ali, vivo, comendo, bebendo com eles, falando, instruindo. O coração daqueles homens se acendeu de novo. E isso, queridos, nós vamos ver que ele é uma tônica. Ele é uma tônica durante todas as escrituras, a questão da comida. Nós vemos que lá no início, quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que ele plantou um jardim ao oriente, no Éden. E ali ele colocou toda sorte de árvores frutíferas, toda sorte de alimentos frutíferos. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Ele está falando que Deus, ele criou comida. Ele se preocupa com essas coisas. Ele criou o homem, logo em seguida, quer dizer, antes de criar o homem, ele já tinha criado a comida. Ele falou: isso vai ser algo bom. O ser humano precisa se alimentar, e eu quero dar do bom e do melhor. Ele inventou árvores frutíferas que tem fruta de tudo quanto é sabor, de tudo quanto é jeito, para agradar todos os gostos. Cada um de nós temos uma preferência, e Deus, com a sua multiforme graça e sabedoria, ele atende todos os gostos. Duvido que tem uma pessoa aqui que vai falar para mim assim: eu não gosto de fruta nenhuma. Duvido. Se falar, é aquele irmão que eu falo, que toda igreja tem um irmão, querido, que quer ser do contra. Todo lugar vai ter.
Então você vai falar assim, duvido que não tenha ninguém que não gosta de fruta. Eu não gosto de fruta nenhuma, só para deixar a marca registrada, o carimbo, eu passei por aqui, dei uma cutucada, tem, isso vai ter. Mas via de regras, se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo vai falar pelo menos umas 10 frutas que gosta, pelo menos, é ou não é? E Deus, Ele fez essas coisas são boas, Ele se preocupou com isso. Deus, Ele sempre se preocupou com a alimentação do homem. Antes de criar o homem, Ele já deixou a terra preparada para isso. E nós vemos que não só nesse momento lá do Éden, nós vemos todos os momentos com os homens de Deus. Deus, Ele vai aparecendo na história, e sempre a situação é uma questão de um banquete, é a questão de uma refeição, e Deus faz junto com homens. Nós vemos isso acontecendo durante a história. Nós vemos, por exemplo, a questão das famílias, dos patriarcas. Muitas vezes você vai lendo as histórias bíblicas, e eles falam, eles estavam jantando. Nós vemos, por exemplo, Jó diz lá no livro de Jó que seus filhos, eles se reuniam tudo na casa deles para comerem e beberem juntos. E a Bíblia fala que isso é bom, a Bíblia não fala que isso é ruim. Não, pelo contrário, essa união, essa reunião do corpo de Cristo, essa comunhão das pessoas se juntarem, se alimentarem juntas, isso é precioso para o coração de Deus. Foi Ele que criou essas coisas. A Bíblia mostra lá na história de José, que quando José se revela, antes dele se revelar aos seus irmãos, na realidade, e os seus irmãos vão lá no Egito buscar comida, ele fala que quando ele reconhece seus irmãos, ele chama eles para comer na sua mesa. Ele serve um banquete. Lógico que ele fez isso no sentido depois de ele estava preparando uma cilada para fazer com que um deles, para passar a impressão que um deles havia roubado o seu cálice. Mas eles se reuniram. Depois, numa segunda instância, eles se reúnem de novo. E ali naquele dia, naquela ceia com seus irmãos, ali há cura, ali há perdão, ali há restauração. O banquete, ele sempre simboliza uma questão de festa, de festividade. Sempre as festas que Deus ensinou para a nação de Israel que eles deveriam fazer eram momentos de alegria, eram momentos deles glorificarem ao Deus do céu, era momento sempre, as ofertas, os sacrifícios de animais, alguns deles eram envolvidos com a comemoração de comer aquela carne. A pessoa levava para casa, o sacerdote comia uma parte, os irmãos comiam outros com as suas famílias. Aquilo era um momento de celebrar. Deus, Ele é um Deus de celebração. E Ele ensinou isso para o homem, Ele ensinou para o ser humano se reunir com outros irmãos em Cristo e comerem juntos e participarem da mesa juntos. Isso é uma tônica no ministério de Jesus. Você vê Jesus indo aqui, indo ali, Ele vai numa festa, Ele vai numa celebração, Ele se convida para ir na casa de Zaqueu. Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa. E a Bíblia mostra que é durante o jantar, ali naquele momento de confraternização. A Bíblia não diz que Jesus estava pregando um sermão, a Bíblia não diz que Jesus estava curando o enfermo, não, ele estava jantando. E aí a Bíblia diz que no meio do jantar, Zaqueu, ele vira e se arrepende. Ele fala, olha Senhor, tudo que eu fiz de errado eu vou consertar, eu vou arrumar. É no momento de comunhão que nós vemos, queridos, que nós conseguimos entender a alma daquela pessoa que caminha conosco. É no momento de comunhão que eu consigo sentir o que o meu semelhante sente. É no momento de comunhão. Por isso que nós temos, no nosso caso, nós fazemos uma vez por mês a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para lembrarmos o que Jesus fez. Mas olha que interessante, para lembrar dele, ele ensinou nós comermos e bebemos juntos. Olha que interessante. Todos os dias a igreja se reunia lá no livro de Atos dos Apóstolos, e todo dia tinha a ceia, todo dia. E a ceia não era um pedacinho de pão e um cálicezinho como nós fazemos hoje. Não, a ceia era pão e vinho à vontade. Era ceia, era para cear, não era para ir encher a barriga, mas era bastante, não era pouquinho, e era todos os dias. Jesus falou, fazei isto em memória de mim. Ele falou, eu quero que vocês aprendam a se reunir como corpo. O corpo é algo unido, o corpo não é desmantelado. O corpo de Cristo não pode estar esquartejado. Não, o corpo de Cristo tem que ser unido, tem que haver uma união desse corpo. E Jesus, ele ensina, é muito interessante, ele fala, vocês querem fazer algo em minha memória? Comam e bebam juntos. É isso faz com que vocês se lembrem do que eu fiz.
Quando vocês caminham juntos, quando vocês compartilham coisas juntos, quando vocês comem e bebem juntos, isso muda a igreja. Você pode ver, começa a analisar uma família que na hora da refeição, o pai e a mãe, os dois filhos sentam, eu já falei, né, por inferência, o pai e a mãe e os dois filhos, porque é o meu caso, né, tenho dois. Mas quando a família toda se reúne, pai, mãe e filhos, e todos sentam ao mesmo tempo para comer, ao mesmo tempo, sabe, não leva o celular para a mesa, não liga a televisão para ficar distraindo, senta os 4, os 5, os 6, sei lá quantos, e comem juntos, ali, aquela comunhão em família, é um momento que sempre se conversa alguma coisa, não é verdade? Isso traz intimidade. Essas coisas é que fazem a intimidade de uma família melhorar, isso melhora. Analisa uma família que na hora da comida, um cata o prato, vai para o quintal, o outro cata o prato, vai para o quarto, o outro come na sala e o outro sozinho na mesa. Você já vê o diagnóstico de um lar na hora que eles vão comer. A hora que vai comer está cada um de um jeito, um longe do outro. Ou então, ninguém fala com ninguém. Quem está comendo está lá com o celular, mandando mensagem, o outro está olhando para a televisão e comendo, ninguém se fala. Por que Jesus criou essas coisas? Deus é sábio. O momento da comunhão, o momento do alimento, é o momento de estarmos juntos, é o momento de compartilharmos coisas, de conversarmos, é um momento bom. Quando a gente sai com alguém, a pessoa começa lá, puxa, eu vou começar a namorar esse rapaz. Eles vão sair para jantar, para tomar um lanche. Não é um momento que é para se conhecer? Não é assim que funciona? A pessoa senta ali, o namorado com a namorada, o noivo com a noiva, depois casa, fala, agora já conheço, não vou, não preciso mais comer junto. Agora já era. Jesus, ele tem esse princípio, e não é à toa que ele fala, queridos, vocês querem fazer algo em memória de mim? Comam, bebam juntos. Ele não está só falando de comer o pão e beber aquele cálice e orarmos, e fazermos um ritual, fazermos uma cerimônia religiosa. Não, Jesus está falando, vocês têm que andar juntos, porque Satanás quer acabar com a igreja. Satanás, ele quer entrar no meio do povo de Deus, ele quer causar separação, divisão. E Jesus preza pela união, e Satanás quer divisão. Então Jesus fala, vocês têm que andar juntos, falando a mesma língua, um mesmo corpo, vinde, ceiai, vamos comer, vamos sentar à mesa. É assim que se cria amizade, é assim que se cria intimidade, é assim que se cria união. E eu tenho orado, eu tenho falado, Senhor, como que nós podemos fazer para tornar uma igreja sólida? Ele falou, cumpram as escrituras para mim. Eu falei, mas que parte, Senhor? O que está faltando? Eu tenho orado, eu tenho buscado isso em Deus, e Deus tem colocado no meu coração. Quando os irmãos, eles começarem entre eles, se reunirem, isso forma a base de uma igreja sólida. O culto, a pregação, poucos momentos juntos que nós passamos na semana, não é suficiente para formar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é formado por intimidade. Aqui, nesse lugar agora, em outras milhares de igrejas no mundo todo, tem um monte de pessoas, é uma aglomeração de pessoas, nós juntamos pessoas, a maioria, nas igrejas maiores principalmente, não se conhecem. Nas igrejas menores tem gente com o nariz virado um para o outro. Isso não é corpo, isso não tem nada a ver com Cristo. Corpo começa a se formar quando as pessoas são íntimas umas das outras, quando elas se amam, quando elas se importam umas com as outras. Isso aqui está, depende da temperatura, isso aqui fica rangendo, e hoje é um dia desse. Satanás, ele quer destruir o corpo de Cristo. Ele não quer que o corpo de Cristo prospere, cresça. Ele não quer que o amor de Cristo seja visto pelas pessoas. Então nós acabamos tendo um monte de igrejas que são caricaturas do que Deus quer fazer no meio do seu povo. É uma caricatura. É um apanhado de pessoas que estão ouvindo uma pregação e vão embora para os seus lares. E ninguém conhece ninguém, ninguém tem ligação nenhuma com ninguém. Não tem. E olha, que só nesse pouco tempo, quanto problema que aparece. Quanto problema. É um negócio assim que não dá nem para compreender. Calma aí, as pessoas nem estão convivendo, né? Marido e mulher, irmão com irmã, convive muito. Tem mais problema, né? Quanto mais junto das pessoas nós estarmos, é natural termos problemas, enfim, acontecem coisas. Mas isso era para acontecer num ambiente de comunhão intensa.
Coisas que não acontecem na igreja normal. Eu estou querendo dizer o seguinte, queridos, vamos olhar para isso. A preocupação de Jesus nesse momento é: vinde, comei. Eu quero que aconteça algo novo na vida de vocês agora. Vocês foram pescar, vocês estão achando que é esse o caminho? Não, eu quero mostrar. Mas primeiro vamos comer, vamos conversar, vamos nos conhecer melhor, vamos um se aproximar do outro mais, vamos ter um momento íntimo, um momento onde eu passe a gostar de você e você passe a gostar de mim. Nós comecemos a nos importar uns com os outros. Tem que haver isso. Eu estava lá orando, perguntando para Deus, eu falei: Senhor, eu tenho que criar isso, eu tenho que criar essa vontade, esse sentimento no coração dos irmãos da igreja. Vocês, queridos, vocês têm que se preocupar com esse irmão que vem aqui nesse lugar. Você tem que se preocupar com ele. Você só vai se preocupar com ele quando você começar a se relacionar com ele. Como eu falei uma vez, tem um testemunho de um ateu que ele disse que a primeira vez que ele quis ir numa igreja, que ele estava até pensando em, ele falou: eu vou lá, eu quero ouvir. O que eu vou ouvir naquele lugar? Um ateu decidindo: eu quero ir num culto e ouvir alguma coisa. Eu não creio que ele estava com o coração aberto para se converter, mas ele queria ver o que as igrejas pregavam. É uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos. Ele disse que foi numa igreja, chegou cedo e sentou lá numa determinada cadeira. 15 minutos antes de começar o culto, chegou uma pessoa, parou do lado dele bem séria, a igreja vazia. Falou: por favor, o senhor pode sair daqui que essa cadeira é minha? E o cara levantou e foi embora. Falou: caramba, isso? É isso que é a igreja? Então não quero. Não vou dizer que ele está justificado, não, porque, enfim, se ele morreu sem crer, ele morreu sem perdão e sem salvação. Mas muitas vezes, eu e você, se nós não tomarmos cuidado, nós somos uma marreta na cabeça dos outros, queridos. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós vamos ser um problema, e nós vamos ser até um instrumento de Satanás dentro do corpo de Cristo. Jesus, ele está preocupado com a união o tempo todo. O tempo todo. Ele não chamou só um. Se Jesus quisesse fazer divisão, ele ia falar assim: Pedro, vem cá. Vamos ali atrás, onde só tem nós dois, vamos comer esse peixe aqui, esse pão, não deixa os outros verem, não. Ele fez isso? Não. Ele falou: vinde, comei, todos. Chamou a todos, o grupo todo. Jesus, ele não quer só ele conhecer a cada um, mas ele quer que entre si eles se conheçam. Que entre si eles tenham essa intimidade. E não tem nada que fortalece mais o laço de amizade com uma pessoa do que comer com ela, beber com ela, sentar um pouco, conversar. Parece que você está jogando um tempo fora. Não, você está investindo. Isso é precioso. Precioso. Então nós temos que ter no nosso coração que nós precisamos fazer em família. Se eu quero cultivar uma amizade, nós precisamos ter isso regularmente. E se eu quiser ser parte verdadeira do corpo de Cristo, eu tenho que fazer isso também com regularidade. E essa ceia que nós fazemos aqui é simbólica. Essa ceia que nós fazemos uma vez por mês, ela é meramente simbólica. Nós até lembramos, nós até conseguimos lembrar do que Cristo fez, mas é simbólico. Não é de fato um momento de comunhão onde você senta com o irmão lá e passa lá 1 hora com ele, 2 horas e conversa e conta a história e fala como foi a semana. Não, e a igreja, queridos, não tem isso. Naquela época isso era comum. Se eles imaginassem que hoje a igreja ia ser um apanhado de pessoas onde ninguém se conhece, ninguém, eu amo a minha igreja, mas não sabe nada, não está nem aí com o povão, com o grosso. Eu amo a minha igreja. Ela está falando do quê? Está falando do orgulho de participar de uma denominação? Ela está falando do orgulho de se sentir parte de alguma coisa? Mas na realidade não conhece ninguém, não se envolveu com ninguém. O que ela ama? O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Tem gente que fala assim: eu amo a Jesus, mas a igreja dele eu não amo, não. As pessoas que estão lá eu não amo. Então você não ama o corpo de Cristo. Tem isso. As pessoas não querem se envolver, não querem conhecer ninguém, mantêm a distância. Jesus não nos chamou para essas coisas. Jesus, ele nos chamou para que nós viéssemos participar de uma comunhão intensa, além do normal. Aquele bate-papo que eu falo para vocês: toma um cafezinho no fim do culto. Fala: tem um café lá, vai lá. Para que é isso?
Porque eu acho que você precisa tomar um café? Não é. Café, um cafezinho a gente toma em casa, sei lá. E não é nem tão bom o nosso café, aqui é um café simples, né? Se o irmão quiser um café bom, ele vai lá eu não vou falar porque vai sair na internet, aí vai fazer propaganda de graça, né? Mas tem a padaria aqui que todo mundo gosta dela, né? Que o cafezinho deve ser uns R$15, mas enfim, você quer um café bom, vai lá. Mas por que nós temos um cafezinho? Por que eu falo, querido, toma? Porque é a única esperança que eu tenho de você conversar 5 minutos com alguém. É para isso. 5 minutinhos ali que você conversa com o irmão, você fala alguma coisa, você troca uma informação, você conhece alguém. Senão acaba o culto, sai todo mundo correndo. E ninguém conhece ninguém. E esse corpo de Cristo, está furado. Não é o que as Escrituras nos mostram. Onde já se viu o corpo de Cristo que o dedo quer furar o olho? O dedo fala assim, unha, cresce bastante, cresce bem fininha, porque um dia eu furo o olho. É o corpo. O corpo é todo mundo, não tem isso. Tem que ter comunhão, tem que ter amor de verdade. Quem é de Deus ama, porque Deus é amor. Então tem que ter isso. E eu estou falando do amor, porque tem pessoas que falam, não, eu não quero me envolver, eu não quero estar com essas coisas. É o corpo de Cristo. A ceia que nós vamos fazer de novo, no início do mês que vem, é simbólica. É um simbolismo. Aquilo ali é para nós lembrarmos que nós somos parte de uma família, que nós temos que estar juntos. E aí sabe o que acaba acontecendo? Nós formamos uma pequena família dentro da igreja, e nós isolamos essa família das outras. Fica uma panelinha. Aqui ainda é, mas mesmo assim, se bobear aqui, nós vamos ver que tem pequenos grupos, pequenas micro-igrejas dentro da igreja. Quanto mais nas maiores. Nas maiores, aquela pessoa ela se juntou com 5, ela nunca mais quer saber do resto. É ela e mais 5. O resto não devia nem existir para ela. Ela queria mais que o resto sumisse, para ficar ela com 5. É assim. Isso não é corpo. Isso não é comunhão. A pessoa faz acepção de pessoas, coisa que Jesus nunca fez. Nunca. Ele nunca rejeitou ninguém. Quem queria andar com ele era bem-vindo. Ele nunca rejeitou. Você vê lá os discípulos, como nós, fazendo lá confusão entre eles, querendo ver quem é maior, quem é menor, causando divisão, contenda. Nós vemos isso acontecer na Bíblia. Mas Jesus não. Jesus chamou as pessoas para andar com ele. Anda comigo, vamos lá, vamos cear. Vinde, comei. É o que ele fala aqui. Vinde, comei. E nenhum dos discípulos, versículo 12, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Nós podemos, queridos, na nossa vida, sermos diferentes numa série de pontos. Nós podemos ter gostos, costumes completamente diferentes um do outro. Eu falei no começo sobre frutas. Se eu perguntar aqui para a maioria, tem alguma fruta que você não gosta? Tem alguém que tem? Só por curiosidade, tem alguém? Tem uma fruta, eu não gosto. Tem? Qual que é? Jaca, eu amo jaca. Carambola, eu amo carambola. Jaca também, ó, já tem um companheiro lá, tá vendo? Já dá para fazer uma panelinha. Os haters, jaca. Eu não sei nem como é que fala jaca em inglês. Mas os que odeiam jaca. Eu não lembro, deixa eu ver uma fruta que eu não gosto. Eu não gosto muito de melão, mas na fome, se tiver um melão lá, eu mando ver. Eu não sou muito... Então, queridos, mas por que eu estou falando isso? Porque gosto não se discute. Eu estou errado em não gostar de jaca? Não, é sabor, isso é individual. Os cientistas, eu fui pesquisar sobre isso, eles fizeram um levantamento, até hoje eles não chegaram à conclusão do porquê nós gostamos de certos sabores e outros sabores não. Isso tem a ver com a constituição individual da pessoa, não tem explicação. Tem pessoas que têm lá um trauma de infância. Uma vez tinha uma jaca lá, não tinha o que comer, eu comi 3 jacas, não posso ver na frente. Eu tenho um amigo, que não pode ver churros na frente, né? Ele está aqui dando risada, inclusive, né? Está aqui. Uma vez, numa situação lá, teve que comer um saquinho cheio de churros, frio ainda, e fala, não, né?
Eu lembrei disso porque os cientistas falaram que muitas das coisas que nós não gostamos, pode buscar na infância. Teve alguma coisa lá que fez a gente não gostar mais daquele alimento, daquela fruta. Eu não gosto de melão porque uma vez tive que tomar um sorvete de massa de melão. Eu estava com dor de garganta e criança para poder esquentar o sorvete para mim. Olha só que coisa terrível. Aquilo é horrível, ainda de melão, né? Olha só. Então, mas se precisar eu como, não tem problema, né? Vai que vai. Na ausência eu como até raiz de árvore. Eu acho que eu não tenho problema, queridos. Mas nós vamos ver que no corpo de Cristo as pessoas, cada um tem uma personalidade, cada um gosta de uma coisa, cada um prefere uma coisa. Mas na hora que nós falamos de Jesus, Jesus ele é o pão da vida. Não tem um que não goste dele. E Jesus ou gosta ou não gosta. Como a gente chega nesse lugar? O que tem para servir aqui? Aqui tem o pão da vida. Esse pão eu não quero. Então vai embora. É o que sobra. Não tem mais nada. Ou é o pão da vida ou não é nada. Então quem fica, gosta. Vocês estão me entendendo? Todo mundo aqui gosta desse pão da vida? Todo mundo. Então quando é servido, ninguém faz cara feia. Porque Jesus ele chama eles para comer, mas na Bíblia ele mesmo fala: o meu corpo é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come da minha carne, esse tem comunhão comigo. E aqui, de uma maneira figurada, ele está chamando os discípulos para comer peixe e pão. Mas ele está dizendo em outros lugares: vinde, comei, vinde, tenha comunhão comigo. O pão da vida, quando é servido, ninguém aqui faz cara feia. Porque quem não quer comer, não está aqui. É simples assim. Eu não gosto desse pão da vida. Não está buscando, não está junto com ninguém. Só temos pessoas que querem o verdadeiro pão da vida, que é Jesus, é o que é servido. Quando eu abro as escrituras, o que vem? Vem uma mão de Deus assim com pão, para nós comermos. Jesus ensinou nós orarmos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele falou: inclua na sua oração a questão do alimento. Lógico que significa alimento espiritual, mas também significa o alimento físico. A Bíblia é assim. Quando ele fala de pão, e eu tenho que orar pelo pão de cada dia, me dá hoje, eu estou orando para Deus me sustentar, e eu estou orando para que a palavra dele também me alimente. Mas também eu estou falando, se Jesus é o pão da vida, eu estou dizendo: Senhor, eu quero o Senhor comigo todos os dias. E é disso que Jesus está falando: vinde, comei, vamos nos relacionar uns com os outros, vamos nos relacionar. O pão da vida nos foi enviado do céu. Aqui eu posso ter uma diferença com meu irmão, eu posso gostar de carro prata e ele gosta de preto, eu posso gostar de uma música um pouco mais agitada, ele gosta de música mais lenta, mas o pão da vida, aqui ninguém rejeita. Vamos nos unir por aquilo que nos uniu, que é Cristo. É Cristo. As diferenças pessoais, elas pouco importam no reino dos céus. Por isso que a Bíblia mostrou esses 7 homens aqui no início. Ele mostrou, e se você for estudar cada um deles, Pedro, Tomé, Natanael, cada um deles os filhos de Zebedeu, e esses 2 que eles nem falam quem são, cada um era de um jeito. E Jesus não olhou para o que cada um era, ele olhou para o que eles queriam. Vocês têm algo para comer? Não temos. Eles estavam com fome. Jesus foi e ele preparou. Nós vemos Paulo lá naquela ilha que eles foram parar quando eles naufragaram alguns anos depois. Paulo, ele era o líder espiritual, ele era o único crente ali. E ele, quando chegou na praia, ele se preocupou em fazer fogo, ele se preocupou em preparar o alimento, e ele chamou todos aqueles homens incrédulos para comer com ele. A Bíblia diz que foi ele que preparou, foi ele que deu. Quanto mais espiritualidade a pessoa tem, mais ela dá. Quanto mais espiritualidade a pessoa tem, mais ela quer abençoar os outros. Quanto menos espiritualidade eu tenho, mais eu dependo da bênção dos outros. Eu fico esperando que os outros me abençoem. Quanto mais espiritual a pessoa é, mais ela serve. Jesus falou: aquele que for o maior entre vós, esse seja servo de todos. E nós vemos o próprio Senhor Jesus preparando uma refeição para os irmãos. Olha que interessante. Isso daqui a gente poderia falar, queridos, por tanto tempo, tantas coisas. E o mais interessante é que ao mesmo tempo que Jesus é o nosso alimento, ele é o nosso pão, ele é o nosso cálice, ao mesmo tempo ele fala que nós somos parte do corpo dele. Então também nós somos o alimento servido. Por isso que nós temos que nos reunir. Quando você está reunido com o irmão e você está trocando informações com ele, quando você fala algo bom para ele, ele se alimenta com as suas palavras, e você se alimenta com as palavras dele. Isso é comunhão.
Comunhão não é esse momento aqui não. Agora aqui a comunhão é muito pouquinho, é quase nula. O momento talvez maior de comunhão que nós temos num culto como esse de hoje, é no momento que eu falo, dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado. E tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Eu não acho que é obrigado não, mas é uma sugestão. É só uma sugestão. Abraça a pessoa do seu lado, é um momento de comunhão. E tem gente que, eu conheço uma pessoa que fala, não gosto de ir lá porque fala para abraçar os outros. A pessoa ela já está tão evasiva, ela se mantém tão afastada. Essa questão de corpo de Cristo para a pessoa é uma coisa tão inimaginável, que a pessoa não quer nem um nível de relacionamento de abraço. Café então? Não. O café é lá, ela pula pela janela aqui, ó. É assim. Por quê, queridos? Por que as pessoas não querem? Não é que a pessoa não quer. Na realidade, é porque é exatamente o que Deus quer. E a Bíblia mostra que a nossa carne, ela luta contra as coisas de Deus. Tudo aquilo que Deus quer para o nosso bem, a nossa carne que é corrompida pelo pecado, a Bíblia mostra isso, ela vai sempre lutar para ser o contrário. Sempre. Nós sempre não vamos querer fazer aquilo que nos abençoa. É natural. É natural. E o Espírito Santo vai tentar nos mostrar que quando nós fazemos as coisas que Deus coloca diante de nós, nós somos abençoados. Mas a nossa carne, ela vai lutar sempre contra isso. A Bíblia fala, Jesus fala, vossos pais, se referindo aos judeus, vossos pais comeram maná no deserto e vieram morrer. Mas aquele que comer do pão que eu lhe der, terá a vida eterna. Jesus fala da vida eterna, comer do pão que eu lhe der. Só que o pão que ele dá é ele mesmo. Só que nós pensamos, quando Jesus fala, é o meu corpo, nós pensamos em Jesus. Mas está faltando esse esclarecimento para a igreja. O corpo de Cristo é esse irmão que está do seu lado, junto com você. O corpo de Cristo não é ele. O corpo de Cristo tem uma parte dele aqui. Quando ele fala, aquele que comer do meu corpo, da minha carne, ele está falando, quando vocês, entre vocês se alimentarem um do outro, um aprender com o outro, um abençoar a vida do outro, vocês terão a vida eterna. Tem gente que fica falando o tempo todo, não, com Cristo eu me relaciono, mas com aquele irmão ali não, com aquela lá não, com aquele outro não. Você está equivocado, meu irmão. Não sei que Bíblia que você anda lendo. A palavra nos mostra que é quando eu me alimento do corpo de Cristo, a pessoa foca em Jesus, ela imagina Jesus andando lá, ela imagina ela dando uma mordida na barriga dele, tirando um bife. Não é isso, não é a carne dele somos nós. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, por isso que a comunhão é importante. Porque na realidade, não adianta eu ficar falando teoricamente, eu quero me alimentar de Jesus, mas com esse irmão não, com a igreja não. Então não vai acontecer, porque o corpo de Cristo é a igreja. Começa com você e com todas essas pessoas que estão sentadas ao teu redor. Ele está falando, aquele que come da minha carne, opa, então quem quer a carne de Jesus? Olha para o lado, olha para trás, olha para frente. Aqui a carne de Jesus espalhada, um pedacinho em cada lugar aqui. Ele está falando, quem consegue se relacionar, quem consegue ter comunhão entre si, esse terá a vida eterna. É disso que ele está falando. Ter vida eterna é comunhão, é comer. Vinde para a mesa. Vinde para a mesa. Vinde para a mesa. A Bíblia diz que lá no reino dos céus, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai servir a mesa. Como um serviçal, como ele fez aqui. Nós vamos chegar lá com um monte de expectativa, achando que vamos explicar algumas coisas. O Senhor queria falar, ele vai... Vem cá, senta aqui. A mesa preparadinha com o teu nome lá, uma plaquinha. Você vai sentar. Aí você vai imaginar, aquele irmãozinho que eu não gostava lá na igreja, sabe o que? Ele que vai me servir aqui. Isso é justiça de Deus. Ele que vai trazer aqui. Eu quero ver ele me servir. Não. Talvez ele vai ser o primeiro que Jesus vai servir ele. E Jesus vai vir servindo, é o que a Bíblia diz. Ele fala, ele e o Pai vão nas mesas, servindo. E aí você vai ficar constrangido. Você vai fazer como Pedro, não, Senhor. Não, eu que tenho que servir ao Senhor. Lembra lá, Jesus querendo lavar o pé de Pedro? E Pedro fala, não, o Senhor não vai fazer isso não. Ele fala, se você não deixar, você não tem parte comigo. Mais ou menos assim. Jesus vai chegar para servir a mim e você, é o que diz as Escrituras. E nós vamos, a primeira coisa, é participar de um banquete. E aí a verdadeira comunhão vai acontecer lá. E o duro, meu irmão,
é que nós não podemos levar nossas diferenças para lá. Porque eu fico imaginando, tenta imaginar a seguinte situação. Finalmente, você está no céu. Finalmente, estamos lá. E está na hora do banquete. E a gente está entrando na porta. Eu conhecendo um pouquinho que eu conheço de Deus, Ele vai fazer sentar nas mesas juntos, adivinha quem com você? Essa pessoa que hoje você não quer olhar na cara dela. Jesus vai falar, e aí? Ah não, Senhor, com essa pessoa eu não sento na mesa, então você não pode participar do banquete, meu irmão. Será que lá no céu vai ter alguma coisa desse tipo? Não. Jesus, eu amo o Senhor, mas não amo essas pessoas aqui que o Senhor colocou na mesa comigo, não. Eu falo, então você não me ama. É isso que Jesus está me ensinando. É isso que Ele quer que eu entenda. Querido, você vai para o céu quando você aprender a ter comunhão. Quando você sentir que o reino dos céus, você faz parte do reino. E o reino não é Jesus, Deus e o Espírito Santo. Não, o reino é a família que Ele está formando aqui, na terra. Ele está ensinando cada um de nós. Não é fácil, não. Se você falar para mim que é fácil, ou se eu falar para você que é fácil, eu estou mentindo. Mas esse é o segredo. Nós vemos igrejas monstruosas, gigantescas. Ninguém tem comunhão com ninguém, começando do líder. Aquele culto que mal começa, os caras têm até uma portinha assim. Já viu o lugar que é assim? Tem uma portinha? Quando dá 30 segundos para começar o culto, a porta abre, parece uma majestade. Aí ele vem lá e faz ajoelha. Aí todo mundo na igreja, né? Terminou. Tchau, tchau, tchau. Flup, plaf, pluf. Nem viu. Parece um ninja. Se ele pudesse soltar um puff e desaparecer. Comunhão para esse tipo. Eu não quero falar mal de A nem B, mas se nós não tomarmos cuidado, acontecem essas coisas. Comunhão. Cristo, Ele estava sempre apertado pelas multidões. Onde Ele ia? As multidões o tocavam, o oprimiam, o apertavam. Ele estava ali sempre rodeado, sempre conversando com um, com o outro, e sempre socorrendo um, indo aqui, indo ali. É isso, comunhão. Comunhão é gente, é toque, é pele. Imagina uma multidão, uma muvuca no meio do deserto. Quando eles fazem um filme, eles tentam fazer aquela turma mais ou menos. É um monte de gente encardida, não é? O cara às vezes tomou banho anteontem, está lá no deserto, lá doente, querendo abraçar Jesus. E Jesus está abraçando todo mundo. Jesus já tem resquício de desodorante vencido de 250 pessoas. Isso é comunhão. Comunhão é saber o que o outro sente, é sentir o que o outro sente junto com ele, é se importar realmente, não ficarmos numa teoria, numa teologia falando e no fim eu não tenho comunhão com ninguém. Queridos, nós temos que fazer isso de alguma forma. Eu tenho orado a Deus. Eu queria que os irmãos dessem um jeito entre si de se conhecer fora daqui. Não é se conhecer, ponto, fora daqui. Não é isso não, né? Se conheçam fora daqui. Marquem coisas. Aos pouquinhos, vai conhecendo um, vai conhecendo o outro. Dá um jeito de ter um momento. Se não dá, toma um café. Cumprimenta 2, 3, conversa um pouquinho, troca um pouco de informações. Porque o corpo de Cristo é real e Jesus morreu por isso. E nós queremos só ter meramente uma religião, um nome na lista lá e pronto. Eu não quero nada com ninguém, eu não quero saber ninguém. Não, Jesus ele está preocupado, vinde e comei. Lá em João capítulo 6 ele fala, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. É o que Jesus diz. Eu vou ressuscitar quem? Eu vou ressuscitar quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue. Quem são essas pessoas? Porque quando ele fala isso, fica todo mundo, mas como que eu faço isso? Comunhão com os irmãos. Quando você junta com o irmãozinho qualquer da igreja e começa a ter comunhão com ele, você está ali se alimentando dele, e ele está se alimentando de você. É isso que Jesus quer. Foi isso que ele desejou desde o princípio. Ele lá na sua última oração, lá no jardim do Getsemane, ele orando, ele fala, Pai, que sejamos nós neles, assim como o Senhor é em mim, que eles sejam unidos, e que o mundo possa ver nessa união o nosso amor. Jesus ele deixou bem claro, as pessoas só vão crer em Jesus, quando ela olhar para nós, e ver que nós nos amamos entre nós.
não de palavras, mas de atitudes. E eu não sei como conseguir isso. Eu estou orando por isso. Eu estou orando, eu vou criar alguma forma de ter alguns grupos que possam se encontrar. Mas eu tenho até medo de fazer alguns grupos. Como assim? Eu faço alguns grupos e a pessoa escolhe. Ah, não, naquele grupo ali, ó, tem a Joaquina ali. A Joaquina eu não quero, né? Ah, aquele outro grupo ali tem o José eu não quero. E aí a pessoa não se junta com nada. Ou se ela se juntar, vai ser com algo baseado em não gostar de alguém. E isso não é corpo de Cristo. Isso não é o que Jesus nos chamou para fazer. O que Jesus quer fazer é comunhão. Comunhão. Muito interessante ele falar no contexto. A rede não se rompeu. Quero falar só para terminarmos. Passei um pouquinho do horário. Mas o que significa essa rede nessa passagem toda? Essa rede significa a igreja. A igreja, o mar na Bíblia, se você ler, todas as passagens que tem a figura do mar, é uma figura profética. O mar significa as nações. Lançar a rede ao mar é a igreja pregando o evangelho. E cada peixe que vem é uma pessoa que se salva. Jesus fala, eu vos chamarei para serdes pescadores de homens. Pescadores de homens. E a rede não se rompeu. O que essa figura quis dizer para nós? A igreja se mantendo unida. Ela não se rompendo, ela vai trazer muito peixe para o reino de Deus. É disso que Jesus está falando. A rede não se rompe, a rede é unida, a rede é forte, a igreja não se quebra por besteira. Ah, o irmão fez uma cara esquisita, eu não quero mais saber dele. Queridos, para com isso. Para com essas coisas, meu irmão. Ah, eu não tenho certeza se a pessoa não me cumprimentou. Vai lá, cumprimenta ela, você tem Deus no coração. Quem não tem que faz essas coisas? Se você tem Jesus, vai lá, cumprimenta ela. A rede não pode se quebrar, senão não vem peixe. Senão nós não conseguimos ganhar ninguém lá fora. Nós aqui estamos cheios de problema. Se o nosso celeiro está bagunçado, quem que quer vir para isso, meu irmão, minha irmã? A rede não se rompe. E é muito interessante que ele fala o número de peixes. 153 grandes peixes. Eu fui pesquisar na Bíblia, tem um outro lugar na Bíblia que aparece esse número 153. E está lá em 2 Crônicas. Quando Salomão ele vai construir o templo, a Bíblia diz que ele procura, dentro do povo de Judá, ele procura os estrangeiros, que ficaram os estrangeiros. Eles deveriam ter matado todos os estrangeiros, expulsado da terra, e eles deixaram. E a Bíblia diz que quando ele foi pegar o censo de que Davi havia feito, adivinha quantos estrangeiros tinham? 153.600 estrangeiros. É o único lugar na Bíblia. Mas o que fala o estrangeiro no meio do povo de Deus? Aquele que ainda não é povo. O estrangeiro é aquele que ainda não se converteu, que não aceitou a Cristo. Esse 153, ele leva de propósito para nós lembrarmos que um dia Salomão quis saber quem dentro de Israel ainda não conhecia o Senhor. E deu esse número, 153.600. Eles pegaram 80.000 para fazer, para cortar pedras, 70.000 para cortar árvores, e 3.600 ficaram como chefes dos demais. E aí o pessoal cortou pedra, cortou árvore e eles construíram o templo. É Deus mostrando para nós, esses 153 peixes me lembram que os outros também é para fazer parte do projeto, do trabalho, da construção, da comunhão. E ele falou de peixe. Peixe no mar significa pessoas que querem vir para Cristo e ainda não sabem disso. Nós temos que ir lá passar a rede. E a rede não pode se romper. Se a nossa rede estiver furada, não vai dar certo. Nós não vamos conseguir trazer muita coisa. Nós temos que fazer com que a nossa rede seja forte. E no final, eu e você, nós fomos convidados a participarmos da mesa do Senhor. Não é hoje a ceia não, né? Por isso que eu falei. Eu poderia até pregar essa mensagem no dia da ceia? Poderia. Mas aí ia dar a impressão que, não, aquela ceia lá é simbólica perto disso que eu estou falando. Eu estou falando de comunhão. Eu estou falando de união. Eu estou falando de ser crente de verdade. Amar as pessoas que Jesus ama. Não é porque eu não gosto de uma fruta que Deus, ele fala, essa fruta, o irmão lá não gosta. Ele não gosta de abacate, então deixa eu destruir esse abacate. Não, tem quem gosta. E Deus gosta, foi Ele que fez. Foi Ele que te fez e foi Ele que fez o seu irmão também. Foi Ele que te salvou e Ele salvou o seu irmão também. O mesmo tanto que você acha que Ele te ama, Ele ama o irmão também. Amém, querido? Vocês creem nisso?
Vocês creem que Deus é um Deus de amor e não um Deus de raiva, não um Deus de ódio, não um Deus de divisão e de mágoa? É esse Deus que eu sirvo. E se nós servimos esse Deus, nós temos que viver de acordo com essa palavra. Amém?